Sejam muito bem-vindos a mais um Neurotalk. Hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o professor Vinícius Ribas. Ele possui graduação em Biomedicina pela UFRJ, mestrado em Biofísica e doutorado em Ciências pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. Fez pós-doutorado no Departamento de Neurologia da Universidade de Medicina de Göttingen. Não sei se eu estou falando o nome certo, eu tentei pronunciar, mas eu acho que não foi, professor, agora, na Alemanha. E no Instituto do Cérebro, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, ele é professor adjunto do Departamento de Morfologia da UFMG, chefe do grupo de pesquisa em terapia gênica em neurodegeneração. E grande pesquisador, acompanho bastante a sua divulgação de mídia científica na internet pelos canais que ele usa, e sempre trazendo muita clareza, muito discernimento em tudo que ele se propõe a fazer e na divulgação que ele tem feito com relação a diversas condições, patologias, mas especialmente sobre o Covid-19 nesse momento que a gente está vivendo de pandemia a nível mundial. Seja muito bem-vindo, professor Vinícius, e muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado você pelo convite. É um prazer participar aqui desse evento, trazer um pouquinho das pesquisas, não exatamente do que eu faço no laboratório, mas relativamente relacionados sim, que são os efeitos e as manifestações neurológicas da Covid-19. Então, como já foi muito bem apresentado, eu sou professor do Departamento de Morfologia da UFMG. Eu comecei minha carreira científica desde a graduação, como foi já mencionado, na UFRJ, fazendo iniciação científica no grupo do professor Rafael Linden, trabalhando já com neurociência. Continuei no mestrado e doutorado no mesmo grupo, estudando degeneração de neurônios da retina e também o desenvolvimento de neurônios do sistema nervoso central, mais especificamente neurônios retinianos. Nessa parte no exterior, que eu fiquei em Göttingen, na Alemanha, foi mais focado estudando mecanismos de neurodegeneração e tentando modular a expressão de proteínas envolvidas com processos neurodegenerativos, estudando principalmente degeneração de axônios, do corpo celular, também dos neurônios, e posterior regeneração desses neurônios. E, mais recentemente, eu me inseri agora no Departamento de Morfologia do ICB da UFMG, onde uma das principais linhas de pesquisas que eu coordeno lá é relacionado à terapia gênica e neurodegeneração, onde a gente tenta modular a expressão de genes, estudar o papel desses genes em processos neurodegenerativos, tentando, então, identificar possíveis alvos terapêuticos para tratar doenças neurodegenerativas e outros distúrbios neurodegenerativos, como lesões traumáticas do sistema nervoso central. Então, hoje aqui eu vou falar um pouquinho sobre as manifestações neurológicas da Covid-19. Vou compartilhar aqui minha tela, só um minuto. Tá tudo certo? Tá aparecendo? Tá perfeito aqui para mim. Eu vou só sair aqui, parar o meu vídeo para poder ficar com você aí à vontade. Perfeito. Então, como já muito bem introduzido, eu tenho feito um pouco de divulgação científica em diferentes canais de divulgação, de mídias sociais, principalmente no Facebook, onde eu tenho um perfil pessoal, o Vinícius Ribas, é só procurar lá que vocês vão conseguir me achar. E tem também o Ribas Team, que é mais voltado para o meu grupo de pesquisa, para tentar explicar um pouco de uma maneira mais simples para a população em geral o que a gente faz no laboratório. Mais recentemente, a gente tem falado mais sobre Covid-19, sobre diversos aspectos da pandemia. Tem também no Instagram, que é o ribas_team_UFMG, no Twitter é o ribas_VT, e para quem quiser saber um pouco mais sobre as linhas de pesquisa que a gente desenvolve no laboratório, a gente tem um site ainda com domínio provisório, a gente vai colocar ele com domínio da UFMG, mas por enquanto é o ribasteam.wordpress.com, onde tem lá explicado de maneira simples, tanto para o público geral quanto para o público especializado, quais são as linhas de pesquisa que a gente trabalha no laboratório. Então, para esse tema de hoje, eu separei, então, esse pequeno roteiro
onde eu vou falar inicialmente aspectos básicos da Covid-19, depois a gente vai entrar um pouco sobre sintomas neurológicos da fase aguda, né, que é da pessoa que né, foi infectada pelo SARS-CoV-2, e depois possíveis sequelas neurológicas ou sintomas persistentes, e para finalizar, quais são esses possíveis mecanismos envolvidos com essas manifestações neurológicas. Então, primeiro, eu gosto de mostrar essa linha do tempo, falando sobre o início da pandemia. Então, tudo começou, né, em dezembro, na cidade de Wuhan, na China, onde foram reportados casos de pneumonia, ainda sem saber qual era o agente causador dessas pneumonias. No início de 2020, em janeiro de 2020, foi identificado, então, o agente causador como um novo coronavírus responsável por essas pneumonias. Vários outros eventos aconteceram ainda em janeiro, que eu não vou entrar em detalhes, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é 2 pontos. Primeiro, aqui em fevereiro, que, né, a Organização Mundial de Saúde nomeou a doença como sendo Covid-19. Então, Covid-19 é a doença causada pelo coronavírus, por esse novo coronavírus, que é chamado de SARS-CoV-2. E em março, a Organização Mundial de Saúde, então, definiu a Covid-19 como sendo uma pandemia. Esse artigo aqui, que foi publicado em outubro do ano passado, novembro do ano passado, até esse momento aqui, 2 de outubro do ano passado, ele tinha reportado aqui em torno de 34 milhões de casos e 1 milhão de mortes. Eu atualizei isso, então eu olhei ontem isso no site da Johns Hopkins, então até ontem nós tivemos, em nível mundial, 176 milhões de casos e mais de 3,8 milhões de óbitos causados pela Covid-19. Então, é uma doença que se espalhou pelo globo inteiro e está trazendo diversos problemas em vários países. Falando rapidamente sobre o vírus em si, então aqui está uma representação esquemática do SARS-CoV-2. Ele é um vírus que tem um material genético de RNA e ele tem uma capa lipídica e proteica em volta dele. São várias proteínas aqui que formam, né, essa capa desse vírus, mas o que eu chamar a atenção aqui é essa proteína que é chamada de proteína S ou proteína da espícula, que é a proteína que é reconhecida ou que reconhece um receptor na membrana plasmática da célula que ele vai infectar. Então aqui está uma representação da membrana plasmática. Essa proteína S, ela é reconhecida aqui pelo um receptor chamado de ECA2, em português, ou enzima conversora de angiotensina. Ocorrem processamentos de clivagem por proteases e esse vírus ele é endocitado. Uma vez dentro da célula, ele consegue escapar dessa vesícula e jogar o material genético dele para o citoplasma da célula, onde novas partículas virais podem ser feitas. Além dessa via de entrada via o endossomo, nessa via chamada de via endossômica, o vírus também é capaz de entrar diretamente na membrana plasmática da célula. Então, né, essa capa do vírus, esse envelope do vírus, ele pode se fusionar com a membrana plasmática da célula e ele entrar e jogar o material genético. Então, existem 2 maneiras diferentes pelo qual esse vírus pode infectar as células. Bom, a doença causada pela Covid-19, ela é capaz de causar diferentes sintomas, diferentes níveis de sintomas. Então, esse artigo aqui, publicado na New England Journal of Medicine, resume muito bem essas características da Covid-19. Então, a gente podem apresentar desde pacientes sem nenhum sintoma, que são chamados de assintomáticos. Nesses casos, ou o paciente pré-sintomático, que é aquele paciente que vai desenvolver sintoma, mas ainda não desenvolveu o sintoma. Esses pacientes eles já apresentam replicação viral no trato respiratório, então são pacientes que, né, são pessoas que já podem transmitir o vírus, e esse é o maior problema desse vírus, porque pessoas sem sintomas conseguem transmitir de maneira muito eficiente esse vírus. Para as pessoas que vão desenvolver alguns sintomas, esses sintomas podem ser de diferentes níveis, desde sintomas leves até sintomas moderados, passando para os sintomas mais graves e sintomas críticos, né? Então, que são as pessoas que vão precisar de hospitalização. Esses sintomas graves aqui, né, as pessoas com a forma grave da doença, ela já tem uma diminuição da saturação de oxigênio no sangue, precisando, então, de suporte de oxigênio. E os pacientes críticos, eles já desenvolvem diferentes problemas em vários órgãos diferentes,
que são os pacientes que, em geral, que vão a óbito. Antes de falar dessas porcentagens aqui, então, como eu disse, a replicação viral ela já começa desde a fase assintomática ou pré-sintomática e vai até fases mais avançadas, mas principalmente no início da doença. Para os pacientes que vão desenvolver formas mais graves da doença, começa então o que a gente chama de resposta inflamatória mais exacerbada, que é o que a gente está vendo aqui embaixo, né, chamado também de tempestade de citocinas, que é uma inflamação generalizada que contribui muito para a gravidade da doença. E aqui embaixo a gente está vendo potenciais tratamentos, então, potenciais tratamentos antivirais, que até hoje não existem antivirais eficientes. O único antiviral que é usado é o Remdesivir, mas ele só é usado em pessoas que estão em estágios mais avançados. Não existe nenhum antiviral que possa ser usado ainda de maneira precoce. Né? A única maneira de você bloquear essa replicação viral é usando anticorpos, ou você pode usar anticorpos monoclonais, que estão sendo muito usados nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, a Anvisa já aprovou, mas eles ainda não estão sendo usados de maneira eficaz, que é o único tratamento que se pode dar de maneira precoce. Mas os tratamentos que são mais usados no Brasil são os tratamentos que vão, então, bloquear ou diminuir essa fase inflamatória, como, por exemplo, o uso de corticosteroides, como a dexametasona, entre outros agentes anti-inflamatórios. Falando um pouco da porcentagem de pessoas que vão desenvolver as formas graves, então a gente tem aqui em torno de 2,3%, isso é uma estimativa, não se sabe se vai variar, obviamente, da idade da pessoa, de condições, de comorbidades que essa pessoa possa ter, mas de maneira geral isso vai em torno de 2,3% das pessoas infectadas vão desenvolver as formas severas e 0,6% vão desenvolver a forma crítica. A gente pode separar isso por idade, então tem esse trabalho aqui publicado na Science no ano passado, mostrando a porcentagem de hospitalização e dentre esses que estão hospitalizados, quantos que vão para a terapia intensiva. Então, por exemplo, pessoas com menos de 20 anos, em torno de 0,1% são hospitalizadas, isso vai aumentando progressivamente com a idade, 0,5% de 20 a 29 anos, 1,1%, 1,4%, e quando passa de 50 anos, esses valores já vão aumentando de maneira, digamos, muito mais robusta, atingindo 2,9% nos pacientes acima de 50 anos, 5,8% nos acima de 60 anos, 9,3% dos pacientes, ou seja, em cada 10 pacientes, um vai ser hospitalizado de 70 a 79 anos, e chega até a mais de 26% nos pacientes com mais de 80 anos. Então, é uma doença que a gravidade dela está relacionada com a idade das pessoas. Né? E a porcentagem desses que vão ser hospitalizados, que vão para a UTI, ela é um pouco similar entre eles, né? Variando aí em torno de 10% a 30%. Falando um pouco de mortalidade dessa doença, isso também segue esse padrão com a idade, então crianças e pessoas mais jovens, como aqui de 5 a 9 anos, têm uma baixa taxa de mortalidade, atingindo ali em torno de 0,001% a 0,003%. Nas crianças de 0 a 4 anos, esse valor é um pouco maior comparado, por exemplo, com de 5 a 9 anos, atingindo 0,003% de mortalidade nessas pacientes. Mas, de novo, com o aumentar da idade, principalmente acima de 40 anos, esses valores vão aumentando vertiginosamente, chegando a mais de 11% de letalidade em pessoas acima de 80 anos. Então, a gente viu até então as características gerais dessa doença e as taxas de hospitalização e mortalidade de maneira geral dessas doenças, dessa doença, e o que foi visto, né, isso, por ser uma doença respiratória, obviamente, os sintomas primários são sintomas respiratórios, mas desde abril do ano passado, mais especificamente no dia 10 de abril, foram um dos primeiros artigos científicos publicados mostrando manifestações neurológicas da COVID-19. Esse artigo foi publicado na JAMA Neurology em pacientes hospitalizados, tá? Então aqui o que a gente está vendo são sintomas neurológicos de pacientes que foram hospitalizados devido à COVID-19, pacientes na cidade de Wuhan, na China, que foi, né, a primeira cidade a sofrer
com essa doença. Então, a gente pode perceber, olhando aqui, que em torno de 78% dos pacientes hospitalizados nesse estudo, 36%, 78% dos pacientes no total de 214, 36% desses pacientes apresentavam algum sintoma neurológico. Isso vai variar, então aqui eles separaram em pacientes com a forma severa, ou seja, aquela forma um pouco mais grave e não grave, e há uma diferença, 45% dos com a forma grave eles apresentam sintomas neurológicos, 30% dos que não têm a forma grave, mas que estão hospitalizados, apresentam esses sintomas neurológicos. Então, é uma prevalência relativamente alta de sintomas neurológicos nesses pacientes, de maneira geral, nos hospitalizados, ou seja, mais de um terço desses pacientes vão apresentar algum sintoma neurológico. Dentre os sintomas, são vários os que já foram identificados nesse artigo, como, por exemplo, tonturas ou confusão, dores de cabeça, perda de consciência, acidente vascular encefálico, convulsões e sintomas do sistema nervoso periférico, como, por exemplo, dificuldade ou problemas na gustação, ou seja, no paladar, problemas de olfação, ou seja, problemas olfatórios e até problemas na visão. Isso vai variar ali diferentes porcentagens nesse trabalho aqui. Então, esse foi o primeiro trabalho a mostrar que pacientes, nesse caso aqui, hospitalizados, apresentam sintomas neurológicos da COVID-19. Agora, mais recente, foi ao longo, esse primeiro artigo que eu mostrei de abril, vários outros artigos foram sendo publicados ao longo do ano, e eu separei um outro aqui, mais recente, agora do dia 11 de maio, que eles fizeram basicamente a mesma análise, tá? Incidência de manifestações neurológicas em pacientes hospitalizados, e eles encontraram agora níveis um pouco maiores nesse caso. Esse estudo foi feito com pacientes de vários hospitais diferentes, tá? Não foi só na China, então foram pacientes basicamente na Europa, nos Estados Unidos, se eu não me engano. E eles mostraram que nesse trabalho aqui agora, que dentre todos os pacientes hospitalizados com COVID-19, 80% apresentaram pelo menos um sintoma neurológico. Quais foram os sintomas neurológicos com maior incidência? Dores de cabeça, em torno de 38%, perda do olfato, que é a chamada anosmia, ou perda no paladar, em torno de 28%, então são os dois sintomas neurológicos com a maior incidência. E aqui também a gente pode notar encefalopatia aguda nos pacientes, em torno de 50% dos pacientes hospitalizados aqui apresentavam sinais de encefalopatia, que é um conjunto de vários sintomas diferentes, a gente não precisa entrar em detalhes aqui. E mais um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, em torno de 17% desses pacientes nesse estudo entraram em processo de coma nessa cohorte aqui analisada nesse trabalho. Quando eles avaliaram as diferentes idades dos pacientes, é possível perceber também diferenças nesses sintomas. Então, a gente pode perceber aqui, por exemplo, que dores de cabeça, a incidência é maior em pacientes mais jovens. Então, aqui, pacientes menores de 40 anos, em torno de 50% deles apresentavam dor de cabeça, ao passo que pacientes com mais de 80 anos, eles tinham uma incidência menor desse sintoma. A anosmia, que é a perda do olfato ou a perda do paladar, ela também teve uma incidência maior em pacientes mais jovens, em torno de 41%, comparado aqui com pacientes com idade mais avançada. Ao passo que agora a encefalopatia, que é aquele outro, uma outra característica, um outro sinal de sintomas clínicos de pacientes, ele já foi mais prevalente, ou teve uma incidência, na verdade, uma incidência maior em pacientes com idades maiores, como, por exemplo, aqui 74% com pacientes com mais de 80 anos, ao passo que pacientes mais novos têm uma incidência um pouco menor. Então, esses sintomas neurológicos, essas manifestações neurológicas, elas vão variar de acordo com a gravidade da doença, se o paciente está hospitalizado somente, por exemplo, recebendo suporte de oxigênio, ou se ele está entubado e numa UTI, isso vai variar, e também pode variar
de acordo com a idade desses pacientes. Aqui, esse outro artigo que eu gostaria de chamar a atenção é que não é somente os pacientes mais idosos que vão desenvolver sintomas neurológicos. Apesar das crianças, né, ou pacientes com menos de 20 anos, né, não necessariamente crianças, adolescentes e crianças, terem uma baixíssima porcentagem deles que vai precisar de hospitalização, mesmo esses que vão precisar de hospitalização, ou seja, que é uma porcentagem muito baixa, como mostrado no início da apresentação, eles também podem apresentar sintomas neurológicos. Então, esse artigo publicado em março de 2021 avaliou mais de 1.600 pacientes hospitalizados, ou seja, só pacientes que foram hospitalizados, com menores, todos eles com menos de 21 anos, mas com uma média aí em torno de 9 anos desses pacientes. Em torno de 22% desses 1.695 pacientes apresentaram alguma manifestação neurológica, que a gente pode ver aqui nesse gráfico, como, por exemplo, né, principalmente pacientes aqui, dificuldade de engatinhar ou dificuldade de andar, isso é uma incidência bem menor ali, em torno de 10%, e aqui a gente pode ver as diferentes idades, então essa barra mais clara são pacientes com menos de 5 anos, a barra do meio, pacientes de 5 a 12 anos, e a barra mais escura, pacientes entre 13 e 20 anos. Então isso foi principalmente em pacientes ali de 5 a 12 anos. Uma outra característica neurológica que tem uma incidência relativamente grande em crianças ou pacientes jovens hospitalizados é a convulsão. Então, isso foi principalmente apresentado em pacientes com uma idade menor do que 5 anos, ali em torno de mais de 30% desses pacientes apresentando convulsão. Perda de paladar ou perda do olfato, isso foi mais uma incidência maior em pacientes entre 13 e 20 anos. Desculpa, isso, aqui é a perda do paladar, aqui em cima, desculpa, aqui não, é o contrário, desculpa, aqui em cima perda do paladar, aqui embaixo perda do olfato, dores de cabeça, uma incidência maior também em pacientes acima de 5 anos, confusão mental ou perda de consciência foi bem parecido entre as diferentes idades, e fraqueza, né, fadiga e fraqueza muscular teve uma incidência maior em pacientes acima de 5 anos. Então, mesmo pacientes jovens, dentre esses que foram hospitalizados, eles podem desenvolver sintomas neurológicos, e isso vai variar, esses sintomas eles vão variar de acordo com a idade desses pacientes. Então, apesar das crianças elas estejam com um baixo risco de desenvolver formas graves da doença, isso não é risco zero, tá? Algumas crianças elas podem sim desenvolver sintomas graves da Covid-19. Só um momento. Opa, passou muito rápido, deixa eu voltar aqui. Além desses sintomas de fase aguda, sintomas neurológicos de fase aguda, também existem os sintomas pós-fase aguda, né? E esses sintomas não são só sintomas neurológicos. Então, esse artigo aqui, publicado recentemente na Nature Medicine, de um artigo de revisão, ele mostrou em vários sistemas quais eram esses sintomas chamados sintomas persistentes. E o que eles chamam de sintomas persistentes? São sintomas que aparecem ou continuam após 4 semanas do início dos sintomas. Tá? Então, tudo que for, qualquer sintoma que continuar, ou sintomas novos que aparecerem após 4 semanas, são chamados de sintomas persistentes. E isso foi chamado, né, existem várias nomenclaturas diferentes, como sequelas da Covid-19, Covid longa, mas esse artigo ele chama isso de síndrome pós-aguda da Covid-19. Tá? Isso pode afetar vários sistemas, como eu disse, né, como, por exemplo, o sistema músculo-esquelético, pode causar fadiga, dores muscular, fraqueza muscular, dores nas articulações, podem ser sintomas respiratórios, sintomas cardiovasculares, sintomas renais e até sintomas dermatológicos, como perda de cabelo. Mas eu queria que, né, como a discussão de hoje é sobre sintomas neurológicos, né, eu destaquei aqui os sintomas neurológicos que são mais comuns em pessoas
que sofrem dessa síndrome pós-aguda da Covid-19. E a gente pode destacar aqui, por exemplo, ansiedade e depressão, são sintomas relativamente comuns em pessoas recuperadas da fase aguda da Covid-19, problemas de sono, como insônia, síndrome de estresse pós-traumático, problemas cognitivos, como problemas de memória, atenção, muitas vezes chamados de brain fog, que seria como se fosse uma confusão mental, e dores de cabeça também são sintomas persistentes relativamente comuns após a fase aguda da Covid-19. Esses sintomas persistentes, eles podem acometer várias pessoas em diferentes cidades, então, essa análise feita pelo governo do Reino Unido, eles fizeram uma análise esse daqui especificamente entre 26 de abril e 6 de março desse ano, 26 de abril do ano passado e 6 de março desse ano. A gente pode perceber aqui na barra azul, aqui as diferentes cidades e aqui a porcentagem de pessoas que tinham algum sintoma persistente, aqui é qualquer sintoma persistente, tá? Não é só sintoma neurológico, e isso acomete principalmente as pessoas de meia idade. Então, a gente pode ver que pessoas de 35 a 49 anos são as pessoas mais acometidas por esses sintomas persistentes. Isso vai diminuindo aqui nas pessoas com a idade mais avançada e com as pessoas mais jovens. Mas a gente pode perceber aqui que crianças de 2 a 11 anos, em torno de 10% das crianças que tiveram Covid-19 apresentaram algum sintoma persistente, ou seja, sintomas além dessas 4 semanas iniciais, esse daqui mais especificamente com 5 semanas. Falando especificamente dos sintomas neurológicos, sintomas persistentes neurológicos, eu vou trazer aqui somente alguns artigos mostrando isso. Então, nesse artigo ainda publicado no meio do ano passado, em julho do ano passado, eles avaliaram, então, 400 pacientes que tiveram Covid-19, todos eles foram hospitalizados, então a gente está falando aqui de pacientes hospitalizados. Desses 400 pacientes, qual é a porcentagem deles que desenvolveu algum sintoma neurológico? Então, a gente pode perceber aqui, em torno de 28% desses pacientes apresentavam sintomas de estresse, de síndrome de estresse pós-traumático. 31% desses pacientes apresentavam sintomas de depressão. 40% desses pacientes apresentavam algum sintoma de ansiedade. Em torno de 20% apresentava algum sintoma cognitivo, 40% sintomas, problemas, dificuldades para dormir, como, por exemplo, insônia. Então, uma porcentagem relativamente alta dos pacientes nesse estudo aqui, que foi feito com apenas 1 mês após a fase aguda da doença. Já esse outro, que é publicado na JAMA também, na Lancet, ele avaliou agora sintomas persistentes com 6 meses após a fase aguda da Covid-19. Então, de novo, pacientes hospitalizados aqui, eles avaliaram mais de 1.700 pacientes, 6 meses depois, e eles viram que entre os sintomas neurológicos mais persistentes, a gente pode destacar aqui problemas dificuldades para dormir, em torno de 26%, sintomas de ansiedade ou depressão em torno de 23%. Então, em torno ali de 1/4 dos pacientes hospitalizados apresentando esses 2 sintomas neurológicos persistentes 6 meses após a fase aguda da doença. E aí, isso nos leva a uma pergunta: esses sintomas neurológicos persistentes, eles só estão presentes em pacientes hospitalizados, em pacientes que sofreram a forma grave da doença? Não, não é só nesses pacientes. Então, nesse trabalho, publicado já mais recentemente, na Brain Communication, eles avaliaram sintomas neurocognitivos, tá? Ou seja, déficits cognitivos em pacientes não hospitalizados agora. Então, pacientes que tiveram as formas leve e moderada da Covid-19 que não foram hospitalizados. Nesse trabalho, eles avaliaram basicamente pacientes jovens, tá? E em torno de 85 dias após a fase aguda da doença. E eles perceberam que em torno de 78% desses pacientes apresentavam algum déficit cognitivo. Tá? A maioria desses déficits cognitivos eram os déficits cognitivos leves, mas que eram mais facilmente detectados quando as pessoas precisavam fazer alguma atividade que exigisse mais da capacidade cognitiva delas. Então, por exemplo, se a pessoa está fazendo alguma atividade rotineira, ela não sente nenhum problema de memória ou dificuldade de atenção, de concentração. Mas se você
né, dá alguma atividade que exige da pessoa que ela use muito da capacidade cognitiva dela, aí esses déficits cognitivos começam a aparecer. Então, eles chamam isso até são déficits cognitivos subclínicos, que precisam, então, ser detectados por testes mais específicos. Tá? E eles, nesse artigo, né, mostraram basicamente em pacientes jovens e que tiveram formas leves da doença, que não foram hospitalizados. Então, os sintomas neurológicos persistentes, eles podem acometer também pacientes que tiveram formas leves e também pacientes jovens. Esse artigo aqui, finalizando agora, apresentar mais um artigo sobre esses sintomas persistentes, foi um artigo muito interessante, porque eles compararam agora sintomas persistentes, fizeram uma análise com mais de 70 mil voluntários, 4 meses após a fase aguda da doença, e eles avaliaram vários sintomas persistentes, cardiovasculares, sintomas dermatológicos, endócrinos, gastrointestinais, renais e sintomas neurológicos também. Então, o que eu quero chamar a atenção é só sobre os sintomas neurológicos, que eu destaquei aqui, e eles avaliaram, então, as barras verdes seriam qualquer paciente que teve um diagnóstico positivo de Covid-19, independente se ele teve a forma grave ou forma leve da doença. A barra vermelha são pacientes que foram hospitalizados e a barra roxa os pacientes que foram para terapia intensiva, ou seja, que foram para UTI. E a gente pode perceber que na maioria dos sintomas há uma maior incidência nos pacientes que desenvolveram a forma grave. Então, por exemplo, sintomas de ansiedade, ela é maior no paciente que foi para UTI, sintoma de depressão também é maior, problemas, dificuldade em dormir, dores de cabeça, problemas de memória, dificuldades com olfativo, né? E também acidentes vasculares encefálicos também mais prevalentes. Não foram todos que foram mais prevalentes nos pacientes mais graves, mas a grande maioria deles, tá? Indicando que, sim, pacientes que desenvolvem de forma mais grave, eles estão em maior risco de desenvolver sintomas neurológicos persistentes, mas mesmo pacientes que desenvolveram formas leves também podem desenvolver sintomas persistentes, obviamente numa incidência bem menor, a porcentagem bem menor. E agora, mais recentemente, foram outro trabalho que eu até achei ele ontem, fazendo mais uma busca na literatura científica, ele foi publicado em abril desse ano, eles focaram agora em sintomas neurológicos e psiquiátricos. Tá? Então, nesse trabalho com mais de 230 mil pessoas que tiveram Covid-19, eles avaliaram ao longo de 6 meses, tá? E eles fizeram um controle interessante, porque eles compararam os pacientes que tiveram Covid-19 com pacientes que tiveram outras doenças respiratórias, como, por exemplo, paciente que foi diagnosticado com influenza, que é o vírus da gripe, ou qualquer outro paciente diagnosticado com alguma infecção do trato respiratório. Então, eles fizeram uma comparação interessante com pacientes que desenvolveram ou que tiveram alguma outra doença respiratória, tá? Assim como a Covid-19, para ver se isso era uma coisa comum a qualquer doença respiratória. E eles avaliaram vários sintomas neurológicos, 14 sintomas neurológicos e psiquiátricos, 6 meses após a fase aguda da doença. Então, aqui a gente pode perceber, então, uma comparação aqui com pacientes só hospitalizados, tá? Então, aqui comparando pacientes que tiveram Covid-19, comparado com pacientes que tiveram gripe e que foram infectados com influenza, e aqui pacientes de Covid-19 comparado com qualquer outro paciente com alguma infecção respiratória. Basicamente, eles veem a mesma diferença, tá? Então, vou chamar a atenção só aqui para os pacientes comparados com influenza. Eles puderam notar que esses sintomas neurológicos, eles não são causados simplesmente pelo fato da pessoa ter tido uma doença respiratória. Porque, comparado com influenza, você tem um maior risco, por exemplo, de desenvolver hemorragia intracraniana, se você tiver tido Covid. Você tem um maior risco de desenvolver isquemia cerebral, se você tiver tido Covid. Você tem um maior risco de desenvolver demência, se você tiver tido Covid, do que se você tiver sido infectado pelo vírus da gripe. Problemas de ansiedade e outros distúrbios psicóticos também tiveram um maior risco em pessoas que tiveram Covid-19, e aqui insônia também, tá? Tem vários outros aqui que não tiveram, por exemplo, no
início se achava que a Covid-19 levaria a uma maior incidência da síndrome de Guillain-Barré, mas nesse artigo, por exemplo, eles não viram que, né, a Guillain-Barré não está associado com um sintoma pós-Covid, tá? E aqui eles avaliaram agora, de novo, pacientes não hospitalizados. Aqui, na verdade, eles estão comparando pacientes hospitalizados versus pacientes não hospitalizados, pacientes fora da UTI com pacientes na UTI e pacientes sem encefalopatia com pacientes com encefalopatia. E aí, de novo, eles veem essa mesma tendência. Então, quanto maior a gravidade da doença, da parte respiratória da doença, mais grave também, ou maior risco de desenvolver esses sintomas neurológicos. Os mesmos sintomas que eu acabei de mencionar, como, por exemplo, hemorragia intracraniana, isquemia, demência, e aqui sintomas de ansiedade, de humor e sintomas psicóticos, tá? Todos eles, ou quase todos eles são... o risco é maior se você desenvolve formas mais graves da doença. Com relação ao mecanismo, quais são os mecanismos envolvidos com esses sintomas neurológicos da fase aguda e da fase pós-aguda, né, dos sintomas persistentes? A gente ainda não sabe, a ciência ainda não conseguiu identificar qual é exatamente o mecanismo envolvido com isso. Existem várias hipóteses, alguns trabalhos têm mostrado que processos inflamatórios sejam o principal problema, já que a Covid-19 ela causa uma resposta inflamatória muito grande, principalmente nos pacientes que foram mais graves. Mas esse trabalho aqui, publicado na Nature Reviews, ele listou aqui os 3 primeiros, o quarto eu coloquei aqui, não estava discutido nesse trabalho, mas outros trabalhos discutem. Quais são os possíveis mecanismos? Então, o que eu vou falar aqui agora são possíveis mecanismos. Ainda não se sabe exatamente quais são esses mecanismos e mais especificamente de qual sintoma neurológico. Para alguns deles já se sabe mais, como, por exemplo, a anosmia, já se sabe um pouco mais como que funciona, mas, de uma maneira geral, quais são esses possíveis mecanismos? O que mais se acredita é que seja, por exemplo, o fato da Covid-19 desenvolver uma resposta inflamatória muito grande. Isso pode induzir esses sintomas neurológicos, seja pela... então, aqui está uma representação de um vaso sanguíneo, né, no cérebro, tá? Do lado de fora, a gente está vendo aqui as células do sistema nervoso, então, neurônios, micróglia, que é uma célula glial, astrócitos, oligodendrócitos também, não está representado aqui, deixa eu ver... não está representado oligodendrócito aqui. E aqui, essas células que estão aqui são as células que formariam a parede do vaso sanguíneo. No cérebro, essas células elas se juntam uma com a outra e formam o que a gente chama de barreira hematoencefálica, para impedir que substâncias e vírus saiam da corrente sanguínea e atinjam o parênquima cerebral, ou seja, o tecido cerebral. Mas o que se sabe é que quando há uma resposta inflamatória muito grande, essa barreira hematoencefálica ela pode ser desfeita, ou ela pode ser prejudicada. Então, por exemplo, no primeiro mecanismo, quando a gente está falando de inflamação, o que se acredita é que, por exemplo, pode haver um extravasamento de moléculas inflamatórias como citocinas, que vão vazar da corrente sanguínea pro parênquima cerebral, e isso afetar as células do sistema nervoso, tanto os neurônios quanto as células gliais. Podem sair não somente moléculas, mas células do sistema imune, como, por exemplo, linfócitos T, que poderiam cair no parênquima sanguíneo, no parênquima cerebral, desculpa, e causar problemas ali, causar uma inflamação, que a gente chama de neuroinflamação. E essa neuroinflamação ela poderia contribuir para esses sintomas neurológicos. Já se sabe também que a Covid-19 está relacionada com problemas circulatórios ou problemas vasculares, como, por exemplo, causando hemorragias e isquemias. Isso já foi mostrado que pacientes de Covid-19 podem sofrer, por exemplo, de AVC, de AVE, na verdade, mais corretamente falando. Isso pode ser tanto uma hemorragia, ou seja, extravasamento de sangue para o parênquima cerebral, ou entupimento de vasos sanguíneos, causando, né, uma obstrução do fluxo sanguíneo e, consequentemente, uma isquemia
né, essa região do cérebro que não seria irrigada por esse trombo, que ela não receberia, então, um suporte de oxigênio e de energia. Isso poderia levar a problemas, obviamente, problemas na função dessas células que estão nesse local, que sofreu esse evento isquêmico. E, né, já foi mostrado que existem casos relatados de acidentes vasculares encefálicos de grandes vasos, tá? Levando a sintomas muito claros, mas também já foi mostrado em estudos, por exemplo, pós-mortem de pacientes que foram a óbito, várias microhemorragias e microisquemias, que são problemas em vasos muito pequenininhos que iriam afetar áreas pequenas do cérebro, que não causariam um sintoma muito fácil de identificar, mas esses pequenas microhemorragias e isquemias poderiam levar a esses sintomas neurológicos que eu mencionei anteriormente. Além disso, existe a hipótese do próprio vírus invadir o sistema nervoso central. Então, alguns estudos também patológicos já mostraram a presença do material genético do vírus e até de vírus inteiro por microscopia eletrônica em células do sistema nervoso central. Então, né, o vírus poderia estar saindo do vaso sanguíneo e caindo no parênquima cerebral, infectando, por exemplo, neurônios ou infectando células gliais. Tem um artigo muito interessante de um grupo de São Paulo mostrando que astrócitos podem ser infectados pelo SARS-CoV-2. E essa infecção, ela poderia, né, essa saída do vírus através do vaso sanguíneo, ela poderia ser favorecida por essa quebra da barreira hematoencefálica causada pela inflamação, por exemplo. Mas esse vírus ele pode sair tanto pelo vaso sanguíneo, como representado aqui nesse esquema, mas existe também a hipótese de que ele possa trafegar através de neurônios periféricos. Então, a gente sabe que nossa cavidade nasal, né, quando a gente sente cheiros, existem neurônios na cavidade nasal que vão detectar esses odores. E esses neurônios eles podem ser infectados pelo SARS-CoV-2. Existem alguns estudos mostrando que sim, outros mostrando que não, mas uma das hipóteses é que o vírus poderia usar a cavidade nasal e esses neurônios olfatórios para atingir o cérebro através do bulbo olfatório. Então, uma invasão no sistema nervoso central pelo SARS-CoV-2 também pode acontecer e poderia explicar esses sintomas neurológicos. E, por último, a hipóxia cerebral. Então, a gente sabe que na COVID-19 pode haver uma diminuição dos níveis de oxigênio no sangue, e as células do sistema nervoso central são células que precisam de muito oxigênio. Qualquer baixa de nível de saturação de oxigênio na corrente sanguínea, isso vai afetar o funcionamento dessas células, né? Então, essa hipóxia, que seria essa baixa de concentração de oxigênio, ela poderia também estar relacionada com os sintomas neurológicos, e principalmente naqueles casos que eu mostrei de encefalopatia. Tá? Então, as pessoas que têm uma encefalopatia está muito associada com hipóxia cerebral. Esses possíveis mecanismos, eles não necessariamente são excludentes. Tá? Então, uma pessoa ela pode apresentar mais de um mecanismo, poderia explicar ao mesmo tempo efeitos neurológicos ou sintomas neurológicos da COVID-19. São todos possíveis mecanismos, ainda não se sabe muito bem o que acontece em cada caso, em qual sintoma. Isso a gente só vai descobrir ao longo do tempo com mais estudos nesses pacientes. Então, para finalizar, eu só queria chamar a atenção que a gente está vendo óbitos de pessoas que ficaram lá na UTI, que se recuperaram, mas existe também agora, e que é muito preocupante, essa nova pandemia, entre aspas, de pessoas que podem ter sintomas persistentes. A gente não sabe por quanto tempo isso pode acontecer. De maneira geral, os sintomas vão diminuindo ao longo do tempo, mas existem pessoas relatando e estudos relatando sintomas persistentes com mais de 6 meses, né? Então, é importante haver digamos, uma conscientização dos profissionais de saúde quando eles pegarem pacientes recuperados da COVID-19. Né? Fazer esse screening no paciente, né? Avaliar sintomas cardiovasculares e respiratórios, sintomas hematológicos, sintomas renais e também sintomas neuropsiquiátricos vão ser importantes para tentar
digamos, reabilitar esses pacientes que tiveram e que ainda estão tendo sintomas persistentes da Covid-19. Então, os profissionais de saúde precisam estar atentos a esses sintomas e tentar, obviamente, ao longo do tempo, com mais estudos, desenvolver ou tentar tratar esses pacientes da menor maneira possível para reabilitar esses pacientes, porque esses pacientes vão perder qualidade de vida e, inclusive, eles podem perder capacidade de trabalho. Então, a economia também pode ser prejudicada, não só pelas restrições, obviamente, que são necessárias para conter a transmissão do vírus, mas também por uma perda de qualidade de vida desses pacientes. Mais uma vez, eu queria agradecer, espero que todos tenham conseguido acompanhar. É um tema muito complicado, é complexo, é difícil de explicar para o público que não é especializado. Eu fico aberto a perguntas e relembrando, quem quiser curtir as nossas redes sociais, eu tenho sempre falado um pouco sobre Covid-19, não só sintomas neurológicos, mas de maneira geral sobre a pandemia. Professor, primeiro eu queria agradecer por ter aceitado o convite e, como sempre, trazendo esclarecimentos no momento em que esclarecimentos se fazem necessários não só para a comunidade científica, mas para a comunidade em geral, principalmente para o povo que não tem tanto acesso à informação, e aí é bombardeado de notícias na mídia. Um diz que é chocolate, outro diz que é morango, outro diz que é baunilha, e aquela confusão e fake news. Então, é um momento muito complicado. Pode deixar esse slide aí com as suas mídias, porque eu acho que fica bacana, até para quem entrou depois e está assistindo a partir de agora, poder ter acesso e querer vir ali seguir, porque eu mesmo sigo você e recomendo que outros sigam. Eu sou cientista e sigo você porque você traz esclarecimentos. Eu não faço pesquisa com Covid diretamente no momento, então estou sempre acompanhando você para estar me atualizando. Você está sempre colocando ali artigos atuais, publicados no dia, naquela semana, trazendo grandes novidades. O seu trabalho tem sido extremamente informativo. Então, de antemão, agradeço. E tenho muitas perguntas para ti aqui neste momento, tá? Então, por exemplo, um dos primeiros dados que você citou, você citou que a gente tem hoje no mundo 3,8 milhões de mortes, né? A gente bateu 491 mil mortes ontem, então estamos chegando a 500 mil, 500 mil mortes. E aí, quando a gente pensa que são 195 países no mundo, são quase 200 países no mundo, e que o Brasil é responsável hoje por pouco mais de 15% das mortes no mundo inteiro por Covid, é uma situação muito complicada. E aí a minha primeira pergunta para você vai em cima de um outro dado, na verdade, né? Estou dando só a ideia da historinha aqui, que eu montei aqui, porque você passou aqui para mim um dado bacana com crianças, vários dados, na verdade, né? E percentualmente, o número de crianças que morrem em relação ao número total parece não ter realmente muita significância. Assim, morre pouca criança, é o que todo mundo diz. Mas, na verdade, os estudos de diversas ONGs que têm sido publicados têm mostrado que aqui no Brasil é o lugar que mais morre criança no mundo de Covid. Então, o último dado que eu peguei ontem, antes da gente sentar aqui hoje, a gente tinha 2.200 mortes de crianças no Brasil por Covid, sendo que a gente tem 491 mil mortes. Os Estados Unidos, que já bateram 600 mil mortes no total, tá? Tem 113 óbitos de crianças. O Brasil tem 2.200 mortes, dos quais esses 2.200 são crianças, né? E os Estados Unidos têm 113, sendo que eles têm quase 100 mil, são 110 mil mortes a mais que a gente. Então, por que morrem mais crianças no Brasil do que nos Estados Unidos? Por que morrem mais crianças no Brasil do que nos outros países do mundo? A que a gente poderia atribuir isso e como tentar proteger nossas crianças? É uma pergunta muito difícil de responder. Acho que eu não tenho uma resposta, digamos, muito bem fundamentada para responder o porquê que no Brasil, comparativamente falando, por exemplo, comparando com os Estados Unidos, se morre mais. Obviamente, eu acho que um ponto importante é a qualidade né, da atenção primária no Brasil talvez não seja tão boa quanto nos Estados Unidos. Então, isso pode ser um fator importante.
Um outro fator, esse dado que eu acho se a gente olha os números oficiais, eles são menores, né? As crianças, elas são pouco testadas, né? Esse é um outro ponto importante, né? Então, a gente vê alguns casos de a criança está com algum sintoma e ela simplesmente não é testada para a Covid-19, e isso acaba, quando ela vai ser testada, isso, né, quando ela já evoluiu para, né, para uma forma mais grave. Então, eu não sei, eu não saberia te dizer exatamente o porquê isso, mas isso é um fato. No Brasil, sim, se morre mais criança, apesar de ser uma porcentagem no valor total bem pequena, né? Mas se morre mais criança do que, por exemplo, em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu talvez atribuiria isso a talvez até uma dificuldade de tratar as pessoas, né? Porque o fato da pandemia no Brasil estar tão, principalmente nesse ano, tá tão espalhada e disseminada, a capacidade dos hospitais, principalmente os hospitais públicos, de atender os pacientes está muito limitada. A gente vê o tempo todo que aquele hospital, aquela cidade está com 90%, 91% de leitos ocupados. E quando a gente tem uma sobrecarga no sistema de saúde, pelo total descontrole na pandemia, a gente também não consegue tratar corretamente, não consegue identificar corretamente esses pacientes. Então, talvez eu acho que essa sobrecarga do sistema de saúde seja um importante fator para explicar esse maior número absoluto aí de crianças que foram a óbito no Brasil. Obrigado, professor. Eu concordo, assim, engenheiro no meio grau. Acabei que eu estava fazendo aqui uma pesquisa aqui agora mesmo, né? E me remetendo ao passado recente, a gente teve a recente experiência em 2014 e 2015 com o Zika vírus, e só a cepa do Brasil causava microcefalia. Assim como a cepa do Brasil agora para o coronavírus está trazendo um número de mortes maiores. Então, eu vejo que o nosso sistema de saúde, por mais que a gente tenha um SUS que nos ajude muito, que tem uma qualidade grande comparado com outros países, ainda há muito a ser melhorado e tem que haver um investimento alto nessa área, porque com a dengue nós tivemos mais mortes do que nos outros países, com o Zika nós tivemos a microcefalia, e agora com o Covid a gente tem um número maior de mortos, de crianças mortas. Você passou inúmeros dados aqui, então, me remetendo aqui aos dados que você passou mais uma vez, 80% dos pacientes manifestam tem alguma manifestação neurológica, né? Então, isso são dados extremamente importantes, principalmente quando você diz para a gente que 85 dias são 3 meses, são 90 dias ali. Então, 3 meses você está tendo sintomas persistentes, né? Que é o que tem sido chamado da síndrome pós-aguda do COVID. E aí, o que a gente tem? Você colocou que muitos desses pacientes, né, a grande maioria dos pacientes, têm apresentado declínio cognitivo leve. Então, para informar quem está assistindo aí, mesmo no declínio cognitivo leve, você tem alterações morfológicas de estruturas no nosso cérebro, como dilatação dos ventrículos, alterações no hipocampo. Então, possivelmente, eu aqui nesse momento estou hipotetizando, não há um dado científico, né, que a partir de um dado, você está dizendo que 80% daqueles pacientes que estavam internados, de um estudo que você apresentou aqui, que analisou, por exemplo, 236 mil pessoas, né, estão apresentando, por exemplo, distúrbios neurológicos diversos, com ansiedade, com depressão, declínio cognitivo leve. Então, eu posso hipotetizar que essas pessoas têm que ter cuidados redobrados pelo resto da vida, porque elas passam a serem mais susceptíveis a desenvolver doenças como Alzheimer, a desenvolver patologias como Parkinson, porque na medida que você tem um declínio cognitivo leve, você já tem alterações morfológicas, alterações no funcionamento dessas células. Então, o investimento na prevenção de saúde no Brasil teria que ser muito maior. E como fazer isso, professor, no momento em que a gente tem tanta informação falsa circulando, no momento em que a gente tem governantes dizendo não precisa usar máscara, não, você não vai morrer. É muito complicado, porque são dados, são informações científicas, são fatos, você acabou de trazer, e eu fico sem palavras, porque queria que você comentasse sobre isso, porque eu não tenho nem como é que a gente faz para que isso chegue ao público?
É difícil, né, até comentar isso no Brasil. Eu, como cientista, tem que falar que a gente tem que seguir a ciência, né? Se a gente olha os países que se deram menos pior, digamos assim, com a pandemia, eles seguiram a ciência. E não seguir a ciência, que é o que tem sido feito de maneira geral a nível nacional e por alguns estados e cidades, isso vai ter consequências não só agudas, né, consequências agora, não só né, de mortes, hospitalizações, e até econômicas, mas também de longo prazo. Então, se a gente imaginar que esses pacientes que vão desenvolver sintomas, déficits cognitivos persistentes, esses pacientes não vão conseguir produzir da mesma maneira, economicamente falando. Então, meio que tá jogando contra o próprio país não seguir a ciência nesse caso. Porque se a gente consegue controlar a pandemia, a transmissão do vírus de uma maneira mais eficiente, né, agora a gente está tendo um pouco mais de vacinação, mas ainda a situação no Brasil ainda está muito grave. Então, se a gente não consegue controlar, acaba que os problemas econômicos também vão ser piores ao longo prazo, né? Então, a gente não pode pensar só em hoje, a gente tem que pensar no longo prazo, e não é o que a gente tem visto no Brasil de maneira geral. Então, o que eu atribuo a toda essa descontrole da pandemia no Brasil é simplesmente a negação da ciência, não acreditar na ciência, não seguir a ciência, que é, né, obviamente, o que deveria estar acontecendo por todos os governantes, né? Usar o método científico para tentar avaliar quais são as melhores maneiras de você conter a transmissão e, ao mesmo tempo, né, não deixar as pessoas com problemas econômicos, principalmente as pessoas de mais baixa renda. Então, precisaria, obviamente, combinar as duas coisas. E, sem seguir a ciência, fica complicado. Então, eu atribuo tudo isso a exatamente o que a gente chama, que já foi batido muitas vezes, é o negacionismo científico, que está muito entranhado no governo, principalmente a nível federal. É complicado porque as pessoas, quando assistem e veem assim, a sua informação, uma informação de qualidade, um pesquisador com mestrado, doutorado, pós-doutorado, com inúmeras publicações, com fator de impacto altíssimo, uma pessoa que já tem um nome no mercado científico, mas a pessoa que é leiga, ou às vezes até que não é nem tão leiga, é um profissional da área de saúde, opta por dizer, mas na minha opinião. E isso tudo sempre tem um viés político, por defender um partido político A, B, C, D ou E. Então, eu queria fazer só um comentário, deixar muito claro que eu acredito que nem o professor Vinícius, nem eu, qualquer cientista, quando a gente está se colocando à disposição para fazer a divulgação de qualquer coisa e discutir qualquer tema científico, a gente não está interessado, para mim não interessa quem é o partido A, o partido B, se o camarada é da direita, é da esquerda, é do centro, é da diagonal, é do meio. A gente não quer saber disso. A gente quer saber dos fatos. O que os fatos nos dizem? Os fatos dizem que usar máscara é essencial para conter a disseminação do vírus. Inúmeros estudos publicados desde o ano passado. Desde o começo da pandemia. Tivemos um estudo agora recente, publicado de novo na Nature, se não me engano, essa semana, falando sobre máscaras. E aí você tem o maior representante do governo federal dizendo que vamos tirar a máscara, sabe? Vamos não usar máscara. É complicado. É complicado porque tem gente que tem uma opinião política e segue partido político e não são cientistas. E aí essas pessoas são movidas a terem ações que vão favorecer a ação do vírus. E a médio e longo prazo, isso não vai só prejudicar a nível de vão morrer pessoas. Pessoas morreram, perdi um parente. Eu perdi pessoas próximas durante a pandemia. Mas, independente disso, vai haver um baque econômico, como você comentou. E esse baque econômico vai se refletir por muitos anos. E a gente teve dengue, a gente teve zika, a gente está tendo Covid agora, antes da dengue e do zika, a gente teve MERS, a gente teve o primeiro SARS-CoV, novos vírus, novas epidemias estão surgindo numa média de a cada 2, 3 anos. E vão ter novas epidemias, talvez vão ter novas pandemias em menos de 10 anos, em menos de 5 anos. E o Brasil, com a estrutura que a gente tem hoje no país, a gente tem condições de se prevenir. A gente tem condições de montar uma força científica grande
para prevenir e tratar e ser eficaz quando chegar esse momento, como teve agora, está tendo ainda com o Covid, mas para isso a gente precisa de auxílio das pessoas que nos governam, que essas pessoas acreditem na gente. Então, eu queria que você deixasse aí, professor, uma mensagem final para o nosso bate-papo. Ao mesmo momento que essa palestra está passando, você vai ter a possibilidade de responder perguntas no chat também, de quem esteja ali ao vivo, e posteriormente nos comentários que sejam colocados na palestra lá no YouTube. Então, gostaria que você deixasse uma mensagem para os jovens cientistas que estão aí nesse momento conturbado, alguns fazendo iniciação científica, uns no mestrado, outros no doutorado, e sem saber se dão seguimento à carreira, se não dão, e a gente tenta motivar essa galera todos os dias para que eles continuem, se dediquem, dizendo que isso é só um momento, isso vai passar. Então, mais uma palavra motivacional para esse pessoal e também de esclarecimento para as pessoas que estão nos assistindo aí, por favor. E muito obrigado mais uma vez. Eu acho que você mesmo resumiu bem, esse momento vai passar. Eu acho que as evidências estão aí e no final da pandemia vai ficar mais claro quais foram os países que se deram melhor, tanto a nível de saúde pública e a nível econômico com a pandemia, os países que se deram pior e quais foram as ações de cada um deles. Então, de maneira geral, eu acho que a população, a pandemia, de tudo de ruim que trouxe, eu acho que chamar a atenção para a população da importância da ciência, eu acho que isso é uma coisa que vai ficar mais clara agora na população de maneira geral, né? De que a ciência está aqui para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? De trazer o bem para as pessoas, né? Os cientistas, eles trabalham para isso, para tentar desenvolver novas técnicas, desenvolver novos tratamentos, em compreender o mecanismo de funcionamento do corpo, o mecanismo de funcionamento de doenças, de maneira geral, para melhorar, para compreender como que as coisas funcionam de maneira básica e para poder isso ser transformado depois, e seja, né, o que a gente chama de translacional, em melhoria de qualidade de vida para as pessoas. E, para isso, investimento em ciência, investimento em ciência a longo prazo é necessário. A gente vê hoje, por exemplo, os Estados Unidos e Europa, por que esses países, todos eles têm empresas que desenvolvem vacinas, que desenvolvem kits de diagnóstico, que desenvolvem tratamentos, porque eles investem em ciência há muito tempo. Lá nos Estados Unidos troca governo, entra um governo, sai outro, mas o nível de investimento em ciência se mantém, obviamente com algumas flutuações, principalmente na última administração, mas é um nível relativamente alto, porque eles sabem que investimento em ciência é essencial para que um país seja próspero, para que um país se desenvolva. Nenhum país consegue se desenvolver sem investimento em ciência e educação. São os dois pontos importantes, e as duas coisas estão altamente relacionadas. A ciência, não só no Brasil, mas a ciência no mundo inteiro, ela é feita junto com a educação, junto com estudantes de iniciação científica, estudantes de mestrado, estudantes de doutorado, pós-doutorados, pós-doutorandos. Então, isso é educação das pessoas e desenvolvimento científico, isso anda junto. E para os cientistas que estão começando agora, eu falo para os meus alunos também, isso vai passar. E a gente tem que mostrar para a população a importância do que a gente faz no laboratório, a importância da pesquisa que a gente faz no laboratório, né? E isso as pessoas têm que, a gente precisa melhorar um pouco essa comunicação científica para mostrar para a pessoa que não é dessa área, de qual é a importância disso, né? Então, de maneira geral, a gente tem que continuar lutando, resistindo, de que esse momento vai passar, espero que passe logo e que a gente possa voltar, pelo menos, a um mínimo de racionalidade de governança de maneira geral, para que a gente possa combater de maneira eficaz essa pandemia que está acabando e futuras pandemias que vão acontecer. A gente já sabe disso, que novos vírus vão aparecer, vírus emergentes vão surgir, e a gente precisa estar apto a poder combater esses novos vírus, e por isso a gente precisa investir em ciência para detectar rapidamente esses vírus, para poder combater rapidamente eles, desenvolver vacina rapidamente, porque, de maneira geral, vírus se trata, na verdade, se combate com vacina. São poucos os vírus que são tratados com remédios, né? De maneira geral, quase todos os vírus, existem algumas exceções, obviamente, se tratam, né, se previne, se combate esses vírus com vacinas. E é isso que a gente precisa ter um aporte
científico, para poder ter base científica para quando isso acontecer, a gente não precisar ficar, por exemplo, dependendo de vacina de qualquer país que seja, a gente poder desenvolver as nossas vacinas aqui de maneira rápida, como foram feitas em outros países. Então, é seguir resistindo e continuar em frente, que isso vai passar e a gente tem que tocar o barco e esperar por tempos melhores. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui palestrando, pelo excelente trabalho que você vem fazendo de divulgação científica. Já deixo o convite aqui para que lá na frente a gente tenha um outro encontro, mas dessa vez para falar de dados do seu laboratório. Você tem feito uma campanha importante do Covid, então eu entendi que era um momento ainda muito bom para ter você aqui com a gente, para fazer essa divulgação, mas temos interesse na sua participação divulgando os dados da produção científica também no seu laboratório, como você acabou de falar aí, e a gente pode marcar posteriormente um outro encontro aqui do Neurotalk para falar um pouquinho sobre isso. Mas, de antemão, agradeço demais, professor, os dados, o tempo disponibilizado para você apresentar e levar um pouquinho de esclarecimento. Eu espero que este vídeo chegue a muitas pessoas mesmo, para que ajude a conscientizar, a esclarecer e a trazer um pouquinho mais de sobriedade para a população de maneira geral. E que a gente realmente passe esse momento e que a gente consiga superar. Obrigado você, Ricardo. Obrigado pelo convite. Eu estou disponível. Na próxima vez a gente pode conversar mais agora sobre o que a gente faz no laboratório. A gente tem, obviamente, a gente diminuiu um pouco a atividade no laboratório para poder ajudar no combate à transmissão do vírus, mas a gente tem retomado agora, seguindo os protocolos da UFMG, os trabalhos científicos, e eu estou à disposição para falar um pouquinho sobre a linha de pesquisa que a gente desenvolve no laboratório. Então é isso. Muito obrigado, professor. E o pessoal aí, por favor, não esquece de seguir o professor Vinícius nas redes sociais. Ele traz sempre notícias atuais. O artigo é publicado hoje ele está colocando lá no Facebook dele, esmiuçando, trazendo, olha, o artigo está aqui, diz isso, 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 isso. Você às vezes não precisa nem ler o artigo por inteiro, ele já traz a informação ali mastigada para você só engolir ela e digerir. Muito obrigado aí, professor. Obrigado a você. Tchau, tchau, pessoal.